Esse foi um aprendizado espiritual mais difícil até hoje. Foi muito desafiador ver que o mal estava dentro de pessoas que eu amava. E em seguida, ver que esse mal também estava dentro de mim. Meus amigos, aqui a gente não vai fingir que todo mundo é ruim, que tudo aqui é difícil e que só os seres de luz são bons e que nós somos alecrim dourados, que não estamos sabendo o que estamos fazendo aqui, não. Que a vida vai ser boa o dia que eu sair daqui e voltar para minha família estelar, não é assim que funciona. A gente tá aqui com razão, com motivo. Quando eu comecei a entender sobre o mal, quando começou a ser revelado a mim, quando eu comecei a ver, quando meus olhos espirituais começaram a se abrir, isso iniciou em outras pessoas. Então, eu tanto vi em pessoas que estiveram na minha vida durante a infância, aquele mal, quanto eu comecei a ver em pessoas que estavam à minha volta. E aí, nesse processo, eu entendi que o pior mal é aquele que se disfarça de bem. Então, pega aí pra você. Porque talvez você tenha hoje, na sua vida, alguém que é muitas vezes muito solícito, muito sorridente, que faz caridade, que faz o bem, mas que você percebe, que você sente, que de vez em quando vaza uma maldade, um egoísmo, que a sua intuição apita. Fique esperta. Porque normalmente quem destrói a gente não é aquela pessoa que chega com cara de mal. É aquela pessoa que convence a gente que é bom, que chega sorrindo. Entenda aqui que o maníaco do parque, que fez aquelas atrocidades todas, não chegava gritando, maltratando, não. Ele era tão carismático, ele era tão bom de lábia, que as mulheres iam com ele até o meio do mato. E espontaneamente, ele não pegava as mulheres na praça e levava arrastada, não. Ele era incrivelmente sedutor. E essa é uma das principais características do mal. Seduzir a gente parecendo que é bom. Nós somos levadas porque aquela pessoa dá pra gente o que a gente está precisando. E fala o que a gente quer ouvir. Dá a presença, o carinho que talvez a gente nunca teve. Nesse processo nós vamos sendo levados, seduzidos, enganados. E quando a gente começa a ver as faces do mal naquela pessoa, a gente já ama, a gente já tá entregue. A gente já criou na nossa cabeça que aquela pessoa é incrível, que ela é maravilhosa. E é difícil acreditar que tem aquela maldade ali dentro. É difícil. É difícil aceitar que tudo aquilo que a gente viu não era verdade, porque a gente fica, não, mas essa pessoa é maravilhosa, ela é boa, porque ela fez tal coisa, porque ela faz tal coisa, porque... Não é. É o mal mais cruel, esse um que finge que é bom. É o que mais machuca a gente. Mas calma, não para esse vídeo aqui, porque a gente vai além. Nós vamos para o aprendizado completo, porque nada trabalha para o seu mal realmente, tá? Se você não me segue, meu nome é Gabriela, eu sou mentora, eu tenho uma escola, a Escola Aura, dedicada a mulheres, para o nosso crescimento, para a nossa espiritualidade, para os nossos relacionamentos amorosos. O meu foco é em relacionamento. Relacionamento com Deus, dentro de mim, relacionamento comigo mesma, autoconhecimento, e relacionamento com relação amorosa, com os filhos, com a família, com todos aqueles que estão externos a nós. Então, se você quer se aprofundar, desenvolver sua maturidade, sua autoconfiança, o Aura é para você, o link tá aqui na descrição. De qualquer forma, se você tá gostando do vídeo, dá um like aqui, tá? Então, como que foi esse meu processo? Minha visão espiritual começou a abrir, eu comecei a ver, e aí foi muito chocante mesmo, porque eu tinha aquela ideia de que o mal era um demônio, era um obsessor, era algo fora de nós. E aí eu comecei a ver que o mal eram pessoas que estavam de máscaras. E que normalmente as pessoas mais sedutoras, mais brilhantes, mais aclamadas, que pareciam ser muito boas na real, eram justamente elas, que eram as piores, que tinham uma vida dupla, que enganavam, que destruíam as pessoas que estavam mais próximas, mas que para os de fora eram maravilhosas. Na minha vida eu tinha uma pessoa assim, e eu convivi com muitas pessoas assim no meu processo, desde a minha infância. Então, ao passo de que isso foi sendo revelado a mim, eu conseguia juntar os pontos e entender que, na verdade, eu tinha passado pano para pessoas ruins, tá? O próximo passo foi descobrir que isso tinha em mim também. Não da mesma forma que eu estava vendo, daquela forma escrachada, exagerada, aquela intenção de manipular, de mentir, de enganar, de criar uma imagem que não existia. Não nessa intensidade, mas existia em mim também as pequenas partes que mentiam, que enganavam, que passavam pano para mim mesma, que achavam que eu era boa e que os outros eram maus, que o erro estava nos outros. E isso é muito uma característica do mal, tá? Fingir,
que eu sou santo. Então, pra mim, ai, coitado de mim, pobre de mim, ai, porque fizeram isso comigo, sabe? E projetar o mal no outro. Então, foi o segundo baque. Descobri que aquelas sementes de maldade também estavam plantadas em mim e que eu não conseguia ver até então. Eu precisei ver fora de uma forma muito forte, de alguém que revelou aquilo de uma forma horrível pra mim, para poder enxergar em mim as minhas partes e começar a encará-las e limpá-las. Porque o mal são as nossas partes que estão na sombra, e quando a gente olha para elas, quando a gente aceita elas, quando a gente chama Jesus, traz Deus para aquela situação internamente e externamente também, a luz começa a ser jogada, então já não é mais sombra, já não está mais oculto. E nesse momento começa a ser limpo, começa a ser transformado. Mas é preciso primeiro aceitar que existe o mal no outro, em mim, na vida, manifesto em pessoas, que talvez quem está me sorrindo, quem está sendo muito bonzinho é mal, talvez muitas vezes que eu estou colocando a culpa em alguém, vendo as coisas ruins nos outros, apontando, é porque o mal está em mim, a inveja está em mim, a falsidade está em mim. Então, encarar isso como uma realidade que está em nós, não alheia a nós, não em um obsessor, não em algo que acontece, não só no estuprador que está lá na TV. Pode falar isso aqui, gente? Eu tenho que descobrir. Mas tá vivo, sabe? Tá latente. E aceitando isso, entendendo isso, a gente começa a ler as pessoas. A gente sai do que eu chamo de paraíso. Porque o paraíso era falso. Adão e Eva que estavam no paraíso, aquele paraíso era uma ilusão. A serpente já estava ali. O mal já existia ali, a enganação já existia ali. Mas eles estavam acreditando que tudo era lindo, que tudo era perfeito. E aí por que que se come o fruto do bem e do mal? Porque aí é a realidade, é a verdade. Ali eles descobrem o que é essa dualidade, o que é essa matrix. Dentro da nossa matrix, dentro dessa realidade que você está agora, deste sonho, existem as duas polaridades. E a gente só consegue integrar isso, tornar isso uma coisa só, quando a gente enxerga, aceita, entende. E a gente pode lidar com o mal que está externo a nós, inclusive se afastar dele, colocar os limites, depois que a gente aceita, entende, e aceita e entende o nosso mal também. Porque enquanto a gente não olha para o que está dentro, continua sendo refletido fora. E mais situações que o mal me engana, que o mal me ataca, que o mal me fere, que o mal me abusa, continuam sendo manifestas. Porque eu estou projetando isso de forma inconsciente. É por isso que o Jung fala que enquanto eu não olho para o meu inconsciente, eu fico chamando ele de destino. Então, sabe aquela coisa do, eu tenho dedo podre para homem, eu só atraio o homem agressor, eu só atraio o homem abusador. As coisas que estão no seu inconsciente, tanto de carência, quanto de medo, quanto de busca por um salvador, quanto a sua maldade, e você não tá vendo, você tá achando que você tá perfeita, que você é a vítima, que não tem mal em você, isso fica sendo projetado pra fora. Como se a vida te esfregasse na cara a verdade. Até que uma hora você escolhe ver. E aí, quando você escolhe ver e queira ver a verdade, que essa seja uma oração no seu dia a dia, que você queira saber da verdade, no outro e em você também. Tirar as suas máscaras e tirar as máscaras dos outros. Quando a gente está determinada a encarar o que é verdade, a verdade se revela. Mas enquanto a gente está assim, ó, encolhidinha, não querendo ver, não querendo saber, a vida vai machucando e torturando a gente sem revelar o que é. Talvez você tenha ao seu lado hoje um marido, um namorado, uma esposa, uma namorada, um amigo, um chefe, um pai, uma mãe, que são maus. E você só vai conseguir lidar com eles quando você entender, agora aqui é a parte 3. Então, ver o mal no outro, ver o mal em mim, quando você entender que o mal trabalha para o bem. Isso aqui foi uma lapada na minha cara, quando eu descobri. Por quê? Porque é difícil aceitar. Porque tem uma parte em nós que é a vítima, e daí a vítima fala: não, isso não foi pro meu bem. Não, eu não precisava passar por isso. Não, isso não pode ser a vontade de Deus para mim. Sabe? Entendendo aqui que a vontade de Deus é tudo o que acontece. Que nada é acaso. Então, se aconteceu, tinha que acontecer. É pro meu bem. Todo o mal que eu passei, todas as pessoas que passaram na minha vida, fizeram o bem pra mim. Me despertaram, me curaram, despertaram a minha força, acabaram com a minha ingenuidade, me tiraram daquele paraíso falso, ilusório, de que ai, todo mundo é bom, as pessoas não são capazes de fazer isso, eu sou boa, eu não sou capaz de fazer isso, sabe? Então, tudo que passou na minha vida me acrescentou. Eu também entendi que quando a gente tá com a sombra muito viva em nós e a gente não tá desperto, nós estamos incapacitados de ser amor verdadeiro. Então pensa que eu sou uma narcisista.
Então, eu só olho pra mim e eu acho que eu sou perfeita. E que todo mundo tem que me servir mesmo. E eu quero seduzir e encantar outras pessoas para que elas me coloquem no pedestal e me adorem, como se eu fosse Deus, o Salvador. E eu me sinto incrível. E eu tô incapacitada de ver que, na verdade, eu sou mal. De ver que, na verdade, eu sou cruel. De reconhecer isso, de mudar a minha caminhada. Eu tô incapacitada, eu só consigo ver o meu umbigo. É como se eu fosse um paraplégico e você falasse pra mim, anda. Quando você olha pra um psicopata, pra um narcisista e fala pra ele, ama, ele tá incapacitado. É a mesma coisa de pedir pro paraplégico andar. A gente não é Jesus pra levantar. Talvez um dia a gente chegue nesse nível espiritual, porque o mestre diz que é possível, né? Que a gente podia fazer coisas iguais a ele, até maiores do que ele. Eu acredito nele. Mas hoje, eu e você, a gente não tá nesse lugar. A gente tá no lugar ainda de ver o mal em nós. Então, que covardia seria você falar pra mim, ama, se eu não tenho amor pra dar? Agora, quando a gente ama, quando a gente já tem o amor, a nossa sombra tá ali, tá oculta, tá se manifestando aos pouquinhos, porque ninguém aqui tá totalmente limpo, tá? Tem mal em mim, tem mal em você e tem mal em todos ainda. Talvez Jesus estivesse, né? Com certeza, talvez não, totalmente limpo. E por isso que ele é o caminho. Por isso que ele é a verdade e a vida. Ele mostrou como é que faz, sabe? Pra iluminar nossas sombras, pra voltar pra Deus, pra virar um com Deus de novo. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos divididos em di- diferentes escalas de luz e de trevas, de bem e de mal, tá? Então, algumas pessoas estão realmente incapacitadas de amar. E alguns de nós têm muito amor para dar, muito mesmo. Tem poucas sombras. A sombra já está bem iluminada. Essa pessoa já explorou dentro de si. Quando eu entendo isso, e entendo que o pior mal está disfarçado, porque quem mostra que é mal todo tempo, a gente não é enganado. A gente só se engana se a gente quiser, sabe? A pessoa tá ali, nua e crua. Agora, quando tá disfarçada, a gente entra, acredita, se entrega e sofre e se machuca. E entendendo tudo isso, aceitando isso, a gente pode olhar e entender que aquela pessoa foi usada por Deus. Porque eu só posso ser boa de verdade, eu só posso ser amor de verdade, quando eu entendo sobre o mal, quando eu sofro na mão do mal. E isso me leva a querer depurar, a querer limpar o mal que tá em mim, a querer transformar essa minha parte, a iluminar as minhas sombras. Então nunca é por acaso, sempre é para o bem. Olha agora as pessoas que te deram pouco, entenda que elas estavam incapacitadas de dar mais, ou que te fizeram mal, literalmente. Entenda que elas deram o melhor que elas tinham, e que aquele mal era para o seu bem. Com certeza produziu bons frutos na sua vida. E se não produziu, é porque você está se negando a aprender a lição. É porque você está se colocando como a vítima, e aí a vítima não aprende, não cresce, não se transforma, não aproveita as oportunidades. E aí as situações difíceis precisam ficar se repetindo até o dia que ela resolva, a vítima, né, acordar. Até o dia que ela resolva encarar as sombras dela, as sombras do mundo. E começar a assumir o Cristo interno dela, o lugar de poder, o lugar de filho de Deus. Existe uma força dentro de nós, poderosa, amorosa, brilhante. E é assumindo esse lugar que a gente ilumina as sombras, nós e no mundo. E que a gente consegue afastar aqueles que escolhem continuar no mal. Porque tem gente que está escolhendo. Tem gente que veio nesse papel miserável de ser o mal na Terra. E essas pessoas têm noção disso. Elas veem isso de uma forma que, para melhorar o karma, para se sentir menos culpado, para ficar mais limpo, elas fazem caridade muitas vezes, elas fazem doações, elas ajudam as pessoas à volta. E isso faz com que elas sejam confundidas com pessoas muito boas. E talvez você seja uma dessas pessoas. Parte da minha missão aqui na Terra, do meu trabalho, que eu não escolhi, mas que veio para mim, é trabalhar com psicopatas e narcisistas, né, que é um grau da psicopatia. A gente psicologicamente divide, né, mas são graus de psicopatia, sociopatia, narcisismo, são graus da mesma falta de amor. E é assim que dá pra gente ver espiritualmente. Existe como se fosse um canal de luz divino dentro de nós, né, a centelha do divino. Quando a pessoa tá no mal, esse canalzinho é muito estreito. É só um pouquinho de amor que tá entrando, é só um pouquinho de luz. Quando a gente tá caminhando pro amor, esse canal de amor, esse canal de luz vai ampliando. Então, num psicopata maldoso, terrível, quase não tem nada passando, tá? O canal tá obscurecido. Agora, quando a gente tá vibrando no amor, na luz, a luz de Deus tá enorme dentro de nós. Tá tomando conta de nós. O nosso papel é despertar e lembrar que a gente não é o mal. Que a gente não é essa parte nossa que é manipuladora, mentirosa, egoísta, mesquinha, que quer sugar do outro, que só quer receber, que faz pra receber. Não.
Nós somos o amor, nós somos o Filho de Deus, eu e você, e todo mundo. Essas pessoas que estão fazendo mal estão ocupando um papel de despertar o bem dentro de você, de despertar o bem dentro de mim, de despertar o amor, a nossa força, a nossa cura. Porque quando a gente acorda, a gente se salva e salva os outros que estão à nossa volta. Quem quer? A gente tem amor para dar para nós e para os outros, porque o Espírito Divino brilha em nós, fala através de nós. Então nada do que você viveu foi para o seu mal, é tudo para o seu bem, para despertar o seu Cristo, para que você entenda as suas partes que são sombras e possa iluminá-las com o amor de Jesus. Escolha hoje. E se você precisar de ajuda, se você viu os seus padrões narcisistas, psicopata, saiba que você não está perdida, que você tem cura, mas é preciso escolher. É preciso querer iluminar as sombras. Deus está aqui para nós. Ai, mas a psicologia fala que não tem cura. Em Deus tudo tem cura. Em Deus, o tetraplégico anda, levanta e anda, e carrega a cama ainda. Então não acredita nisso. Basta um querer, o nosso querer profundo, a nossa determinação de iluminar as nossas sombras, de ser o bem, de ser o amor. As suas sombras se manifestam em forma de gritos, em forma de raiva, remoendo na sua cabeça coisas contra os outros, querendo fazer vingança, querendo manipular, sendo docinha, boazinha para conduzir as pessoas para um lugar que elas não querem, mas que você quer, que te beneficia. Isso é o mal que se manifesta na maioria de nós. A maioria de nós não faz grandes abusos. O mal também se manifesta minando a autoconfiança dos outros, apontando os defeitos, diminuindo as pessoas à nossa volta, falando coisas grotescas sobre elas, colocando rótulos ruins nas pessoas que a gente mais ama. Você é burro, você é chato, você é impossível, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo, você é insuportável. Esse é o mal saindo de nós. Tá em você também, tá, alecrim? Porque o ego nosso é cheio de se sentir um alecrim, né? Ai, todo mundo é mal, eu sou bom. Ai, por que fizeram isso comigo? Tá na hora da gente sair dessa bolha do auto-engano e acordar. Desperta. Se tem uma dúvida para isso aqui, deixa aqui nos comentários para mim. Fala, conta a sua história, deixa a sua pergunta. Eu sei que esse é um assunto muito complexo e profundo para a gente entender profundamente num vídeo só. Mas eu tô disposta a falar mais sobre isso se for do seu interesse. Caso você queira entender mais sobre isso, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e caminha com Jesus. Tchau.